Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Delivery 86 Podcast. Estamos aqui para gravar o nosso 4º episódio. Estamos muito felizes de estar aqui e vendo, né, o progresso e a continuidade desse projeto maravilhoso. Me chamo Matheus do Panela, para quem não me conhece. Sou empresário do Food há mais de 7 anos e hoje também presto mentoria ajudando outros empresários a alavancar seus resultados. Estou aqui com meu parceiro de sempre, o Jefferson. Sempre junto conosco aqui, pessoal. Você já sabe, eu sou o Jefferson. Para quem não me conhece, trabalho com tráfego pago exclusivo para restaurantes e deliveries. Tenho mais de 28 casos de sucesso dentro da nossa empresa, desse trabalho contínuo. Inclusive, o Matheus aqui do Panela é um dos clientes da nossa empresa. E aqui, pessoal, mais um episódio para vocês. Agradecer aos patrocinadores, que é por causa deles que tudo isso acontece. A Silcar, a Repedil e a Agilizone. Já sabe, né? Roda a vinheta. Pessoal, hoje estamos aqui, né, no nosso 4º episódio, como vocês sabem, com uma galera muito especial. É uma das pizzarias, se não a pizzaria mais conhecida aqui do nosso estado, a Forno Paulista, que foi eleita a melhor pizzaria do Piauí. E eu tô aqui hoje com o Pedro Augusto e o Lucas, eles vão contar um pouco dessa história deles. Eu gostaria de começar com vocês, pessoal. Conta um pouco da história de vocês e como foi que nasceu a Forno Paulista. O prazer é nosso. São mais de 8 anos nessa luta boa de empreender no ramo de pizzaria. É um ramo que é bastante gratificante, né? Cada vez a gente é muito doloroso, mas ao mesmo tempo prazeroso trabalhar com pizza e é um prazer estar aqui. E eu vou contar um pouquinho do começo, né? Do começo da Forno Paulista. Há 8 anos atrás, eu era funcionário público, mas sempre... 8, 9 anos atrás, funcionário público, mas sempre pensava em empreender. E sempre fui um cara apaixonado por pizza. Apaixonado. Criança, meus aniversários eram comemorados em pizzaria. No domingo não faltava. Na quarta também, naquele meio de semana, para quebrar. Também não faltava pizza em casa. A mesada ia para comprar pizza. E o meu primeiro negócio tinha que ser, obviamente, pizza. Eu vi aquele mercado que pizzaria ainda um pouco carente na questão de pizzas gourmets. Sou administrador por formação, mas um apaixonado por massas e boa culinária. Pesquisando, depois de muitas pesquisas, fui ver qual a referência de pizza no mundo. Logicamente que Itália, Nápoles, não tinha dinheiro para ir para lá, né? Fazer curso lá. Futuramente fui, mas depois de um certo tempo. No Brasil, São Paulo. Para quem não sabe, São Paulo é a segunda cidade no mundo onde se consome mais pizzas, né? Só perde para Nova York. Somente São Paulo consome 3 vezes mais pizza que a Itália, né? Caramba! Então fui para lá passar uma temporada estudando, colocando a mão na massa mesmo. Eu só acredito que você só vende aquilo que você realmente conhece, né? Você realmente tem que conhecer o seu produto para conseguir vender ele. Então, não basta ser um bom administrador se realmente no ramo de alimentação você não conhecer o seu produto. Então, fui lá, fiz vários cursos com alguns chefes, botando a mão na massa mesmo, conheci pessoas incríveis que até hoje tem uma grande amizade e devido a estudar nessa escola paulista de pizza, abri há 8, 9 anos atrás a Forno Paulista e graças a Deus vem sendo bem aceita pelo público teresinense. Mas deixa eu perguntar para vocês já nasceram com a sociedade? Foi algo que foi ao longo do tempo? Como foi esse processo aí do nascimento aí da Forno, Lucas? Pronto, gente. Satisfação primeiro estar aqui com vocês. Satisfação nossa. Na hora. Pessoal, a Forno, ela surgiu com a criação do Pedro. O Pedro foi o fundador, o inventor da Forno, né? Só que a gente já estava nos bastidores, eu e o Lázaro, não como sócios, né? Eu, na verdade, tenho uma formação de contabilidade, tenho um escritório de contabilidade. Somos primos, né? E a gente sempre esteve ali apoiando o Pedro, eu como contador, o Lázaro como advogado dele, empresarial. E aí, depois de um certo tempo, depois da pandemia, que surgiu essa questão, realmente um boom do delivery, a gente sentou e
começamos a parte, não só ser serviço prestado, estando apoiando por trás. Entramos como sócio, já em 2022, né? Primeiramente montando a unidade do Disseu, aquela região ali, sempre a gente foi apaixonado por aquela região do Grande Disseu. E a gente sentia essa necessidade, né, de ir para lá. Tinha um público que queria a Forno Paulista lá, a gente fez uma pesquisa, né, na época no Instagram, primeiramente, e o pessoal falava, o Disseu, vem pro Disseu. Então, não, vamos começar a sociedade nossa lá. E depois a gente, vamos unir tudo e transformar numa sociedade lá, cada um com sua expertise. Eu na parte contábil, tributária, o Lázaro na parte de jurídica, RH, né, e outras burocracias. E a gente sempre deixou o Pedro livre para o que ele mais gosta de fazer, que é criar. O Pedro, ele é a gente fala sempre que é o criador da Forno. Foi aquele cara que ele sabe o sabor de cada alimento que ele tem essa expertise de montar, né? Sim, sim. Então, foi nisso que foi montando. Tem a parte familiar nossa. Primeiramente, veio a prestação de serviço para ele apoiando nos bastidores. E depois a gente, tá na hora da gente ir para a linha de frente também, apoiar e dar mais tempo para ele pensar e criar. Bom, e assim, qual foi o momento, né, que vocês perceberam que, de fato, o jogo estava virando, estava crescendo, as pessoas estavam cada vez mais procurando, porque eu me lembro que teve uma época, principalmente ali, acho que foi 21, que já tinha passado a pandemia, a procura pelo nome Forno Paulista estava cada vez mais forte. Eu ainda não trabalhava com tráfego pago, mas eu via constantemente ali até anúncios mesmo de vocês, inclusive eu posso dizer que eu converti, fui pessoalmente por causa de um anúncio que eu tinha visto, entendeu? E quando foi que vocês perceberam que, de fato, estava virando e que estava vindo várias unidades? Jefferson, é assim, eu acho que a virada mesmo foi na pandemia. Porque, apesar da gente ter começado no salão, que é uma coisa que eu sempre indico, quando você vai abrir um negócio no ramo de alimentação, ou você começa com salão ou você começa com delivery. Até você, para ir se acostumando com a quantidade de pedidos, porque no começo sempre vai ter os seus percalços, os seus erros. Então, é melhor você começar ou com um ou com outro se você não tem ainda uma certa experiência. É isso? Então, a gente começou com o salão, mas a pandemia que veio aquela virada de chave pelo fato do delivery dar aquela guinada, né, rápida, muito rápida. Eu acho que é uma coisa que já iria caminhar para um futuro. A gente tem um delivery enorme como tem hoje, mas a pandemia fez com que essa velocidade se acelerasse, foi tudo muito rápido. Então lógico, teve a pandemia teve seu lado ruim, mas para quem trabalhava com alimentação em delivery, foi um lado bom, né? Eu estava fazendo uma análise um dia desse, né? Estava no almoço com vários empresários do nosso segmento, e aí eu parei assim, nunca tinha parado para analisar isso. Eu disse, cara, hoje se tu pegar quem domina o mercado aí de pizza, de hambúrguer, é a geração pandemia para cá, né? Aqui em Teresina, muito dificilmente, assim, em outros lugares acontece mais. Me fala aí uma pizzaria de 20 anos que sobreviveu, que hoje domina o mercado. Não tem. É aquela questão lá, a pandemia foi um divisor de águas. Para alguns foi uma tragédia em relação a negócios, né? Claro que foi uma tragédia em relação à saúde, isso a gente não nega. Mas em virada de chave, quando eu falo que alguns negócios que não se adaptaram ao digital, às novas práticas, né, das pessoas, do ser humano, eles tenderam ao fracasso, né? E aquelas pessoas que estavam antenadas, né, a Forno, o Panela também já vem dessa geração, e outros, né, que abraçaram essa questão do digital, da mudança de consumo, eles se sobressaíram. Então, a pandemia ali, a gente pode dizer que foi uma virada de chave para muita gente. Tanto para ruim, como para bem melhor. Impressionante que, como vocês sabem, né, eu trabalho exclusivamente com restaurantes deliveries. Boa parte dos meus clientes falaram que a época que eles mais venderam foi na pandemia. Na pandemia. Por causa desse volume muito forte no delivery, né? E eu até vejo que foi até bom, principalmente, até vocês também eu vejo como exemplo, que teve uma valorização muito grande do cardápio próprio. Que como os deliveries aumentaram bem a venda do cardápio próprio, que hoje tem essa base de dados, né, com essas informações que podem ser trabalhadas, e como isso também até facilitou
as campanhas de tráfego pago, porque as pessoas já estavam ali habituadas a pedir pelo cardápio, isso influencia. E eu vejo como um ponto muito importante, né? Às vezes não há crise, tem muitos negócios que quebram, que acabou acontecendo. Infelizmente, o pior de tudo foram as vidas perdidas, Claro. isso é um fato. Isso é fato. Mas nas crises também nascem novos negócios e quem domina hoje o mercado é esse pessoal, né? Dessa época. Com certeza. É a nova geração, né? Uhum. E assim, é muito bom ver novos empreendedores, porque eles tiveram adaptação aos novos consumos. Então, a questão de quem está hoje num patamar de vendas é porque saiu da zona de conforto, teve criatividade, inovação. E a gente está poder acessar a casa dos nossos clientes, porque, queira ou não, a pandemia ela fez o quê? Tirou as pessoas, a nossa zona de conforto da loja que o cliente iria e levou a gente para casa. Isso é muito bom. O meu caso pessoal próprio, né? Que é sempre a mesma história. Sempre me perguntam, mas por que o nome Panela Velha se tu vende pizza e hambúrguer? Não tem nada a ver. E aí sempre eu conto a mesma história, porque quando a gente surgiu, a gente vendia comida, né? Sim. E aí na pandemia, viveu a pandemia, eu não tinha motoboy, eu não tinha site, eu não tinha nada. Meu pai, que é meu sócio, virou para mim e falou assim, rapaz, vamos fechar as portas. Aqui não tá dando, aqui a gente vai começar a entrar aqui num buraco sem fundo, é melhor fechar. E ali eu olhei, logicamente, eu não podia deixar fechar, né? Então, fechar para mim não era uma opção, até por conta que eu tinha empréstimo na época para pagar, enfim. Então, para mim, nunca foi uma opção fechar. Então, eu tive que me reinventar completamente. Do dia para a noite, eu tive que correr atrás de montar um cardápio digital. Fui atrás, na época, né? De automatizar o WhatsApp, que hoje é uma coisa tão banal. Na época, Sim, meu sim. Deus do céu. Porque quando a gente começou a vender... E aí... a gente começou a ter uma demanda muito de pizza, né? E aí eu cheguei no meu pai e disse, que a gente vendia tudo, né? Eu sempre falo que a gente vendia de parafuso a foguete, a gente vendia tudo. Espetinho, arrumadinho, sanduíche, rapaz, vendia tudo. Aí eu disse assim, rapaz, vamos parar aqui de vender essas coisas, vamos focar na pizza. E deu certo, né? E aí logo surgiu outra demanda, a gente não conseguia mais atender esse pessoal no WhatsApp, porque era muita gente congestionava. Aí tive que ir atrás de uma automação de WhatsApp lá em 2020. Rapaz, tinha nota aí, né? falava. Então, como vocês estavam falando, a pandemia permitiu que a sociedade, de uma forma geral, ela procurasse maneiras de se adaptar os novos obstáculos que estavam surgindo ali, né? E realmente foi um boom, né? Na questão do delivery, né? E também a questão de quantas pessoas ali conseguiram, né, sustentar suas famílias por conta disso. Porque quando na pandemia, ali tudo fechado, quantos motoboys, quantos entregadores, todo mundo ali, né, Tentando sobreviver daquela forma ali, né? E assim, eu acho que... E o bacana também disso tudo é que a gente não tem a real noção, mas naquele momento de pandemia, o melhor momento do dia da pessoa era o momento que ela pediu um delivery. Era Sim. o momento que ela pediu, que ela comia um hambúrguer bacana dela. Acho que ela passava o dia todo pensando quando momento, desce né? a noite, né? Aquele momento para De pedir o hambúrguer, de pedir a pizza. Então era o melhor momento do dia, o melhor momento da semana. Uma coisa curiosa era aquelas lives. Vai ter a live de não sei... Era um acontecimento, né? Preparava... Era uma mobilização, né? Era uma fácil, mobilização tinha live da em casa, família. uma comida, uma bebida, um telão para assistir, né? Foi, apesar dos poréns, até foi uma época que aproximou muito as famílias, né? Às vezes a gente, pela correria do dia a dia, né? Principalmente para quem tem negócio, passa muito tempo fora de casa, foi uma boa oportunidade de estar mais próximo de quem a gente mais ama, né? E, gente, vamos lá. Como é que foi o processo de sair de uma unidade hoje para as 6 que vocês possuem? Foi desafiador, né? Então foi nesse ponto que a gente tornou a nossa sociedade mais forte. Eu, o Pedro e o Lázaro. O Pedro, na época, estava com uma unidade. Nós entramos na sociedade abrindo o Disseu, já preparando a Zona Sul também. E foi surgindo pela necessidade mesmo que o cliente pedia. Então, graças a Deus, as lojas que nosso forte é o delivery, né? Mas as lojas a gente sempre chamou de nossa vitrine. Com certeza. Então, a loja, como o Pedro falou no início, né? Você tinha que ter expertise para começar. Então, a gente pegou a loja como vitrine do negócio, né? Que o pessoal vai ter uma boa experiência, mas a gente queria mais, entregar melhor para o cliente. E aí veio a pandemia, a necessidade de a gente saber, poxa, o cliente agora quer levar a gente para casa. Então, ficava difícil uma unidade só também entregar o cliente, manter a qualidade, manter o padrão.
E aí foi surgindo a necessidade dessas novas zonas, porque Teresina foi crescendo, foi um boom, né? Teresina hoje é gigante. Então, em abrir em cada zona da cidade foi a necessidade para chegar mais perto da casa do cliente, manter um padrão, manter uma qualidade, né? Tem aquela questão dos principais pedidos ser entre aqueles pontos de no primeiro e no segundo km, né? No máximo no terceiro. Então, para ter um produto de melhor qualidade, a gente viu a necessidade de também abrir em outras zonas na cidade. A cidade de Teresina é muito grande, ainda tem muito espaço, tem espaço para quem quer entrar no mercado, para quem está dentro ainda conseguir melhorar a quantidade de pedidos. Eu acho que ainda a cultura do delivery ainda vai crescer ainda mais, dobrar, triplicar, porque é uma coisa muito prática, até com esses aplicativos que estão chegando agora. É uma coisa muito prática você pegar seu celular e fazer um pedido. Simples, né? É muito simples. Nós vimos que grandes números de pedidos é aquele que a pessoa só coloca em repetir. Às vezes o cara não quer nem ter o trabalho de mudar, pensar em outro sabor. Quer só pegar o celular e colocar, repetir o último pedido e pedir. O pessoal hoje quer praticidade. E quem não gosta de comodidade, né? É muito bom. Então, eu acho que isso, ainda mais com essa geração que está vindo aí, que é uma geração que gosta muito digital, gosta muito altamente tecnológica. É verdade. E quer tudo para ontem, não tem ontem. paciência para Imediatista, nada. né? Eu, particularmente, eu acredito que o delivery ainda tem muito o que evoluir. E também vem atrelado a isso que as empresas que estão oferecendo delivery estão se profissionalizando, ou seja, estão oferecendo um melhor serviço. Ou seja, a partir do momento que o Panela Velha oferece um melhor serviço, também é bom para a Forno Paulista. Por quê? Porque a sociedade, de modo em geral, está gostando da cultura de pedir comida, de comer um bom produto. Então, acaba se tornando uma rede, né? Uma rede de aquela pessoa acabar pedindo fora sempre, sabe? O hábito, né? O hábito do delivery. E a concorrência é muito boa, porque agora está se padronizando a velocidade, entendeu? Que está se valorizando cada vez mais a velocidade. Só que essa cultura da velocidade é muito boa. Por quê? Aquele cara que demora para entregar, ele vai começar a ficar para trás. E ele começa a procurar meios de conseguir entregar rápido também. E no final, quem é que ganha? O cliente. O cliente. Sempre. Entendeu? Porque é assim, Jefferson, eu acho que a partir do momento que você se dispõe a vender um hambúrguer, uma pizza, é obrigação sua você ter um bom produto. Sim. É obrigação sua a você fazer melhor do que o teu cliente faz em casa. Sim. Então, nós temos que procurar também outras formas de ganhar um cliente, que é com bom atendimento, que é no tempo de entrega, e assim vai indo. Hoje eu falo que no delivery, né, no delivery profissional, a logística em si ela é mais importante que o produto. Se tu tiver um produto muito bom e tem um cara ali que tem um produto mediano, mas se ele entregar rápido, o cliente vai comprar nele, não vai comprar em ti. A logística, a velocidade supera o produto. Também eu acredito nisso. Eu acredito que nem sempre quem vende mais, quem tem o melhor EBITDA ali no fim do mês, não é o melhor produto. Não é. Tem essas grandes redes que estão no Brasil inteiro. O McDonald's, Burger King, BK, não tem o melhor produto. Mas eles têm uma boa experiência, né? Velocidade, né? Justamente. A sociedade está muito ansiosa, né? Sim. Isso parte da ansiedade. Sim, de que... Então, mas assim, né? Às vezes o cara ele prefere algo com a qualidade inferior, mas que chega rápido. Entendeu? E quem consegue oferecer o melhor dos dois mundos, melhor ainda. Produto ótimo com velocidade rápida. Até porque você tem um padrão de qualidade legal e uma velocidade é a experiência do cliente. Sim. A experiência do cliente é que vai fazer com que você tenha recorrência de pedidos, né, ganho de mercado. E se você vende no delivery e você não atende a expectativa, aquele desejo que ele está de receber, a ansiedade, aí você fica de fora. Você falou aí, ó, o produto, a entrega e aí a embalagem. E eu vejo vocês fazendo muito isso, toda hora inventando uma embalagem nova, se modernizando, saindo ali do trivial. Eu acho muito massa, eu acompanho esse trabalho de vocês também da questão das embalagens. Eu acho... A embalagem faz parte, né, da experiência. Sim. Então, tudo que a gente puder agregar na experiência é interessante. A embalagem, aquele pedido, aquele bombom que você manda às vezes, aquela recompensa que você
Está com o quinto, com o 10º pedido. É bem interessante para tornar a experiência do cliente mais satisfatória, né? E além de também trazer algumas causas, né? Por exemplo, Outubro Rosa, né? Novembro Azul, autismo. São causas que a gente, assim, defende e tenta, de alguma forma, fazer com que a sociedade veja isso. Isso aí vocês botam na embalagem, Na né? embalagem. Eu acompanho isso quase todos os meses, vocês se reinventando aí. A gente tem uma embalagem padrão, né? Sim. Mas vai sempre alternando, né? vai alternando. Pra sair do trivial. Causar até uma... Como é que eu posso falar? O cliente que consome semanalmente vocês, ele tem algo novo ali. Mudou a embalagem, né? E aquela questão acaba gerando um marketing bastante positivo, porque acaba que a pessoa tira foto, posta. Né? E faz aquela propaganda gratuita também, né? Isso é verdade. E, pessoal, não tem como falar de embalagem e não falar da Silcar. Gente, vocês estão ouvindo aqui, a gente está trazendo as principais referências e uma coisa que vocês têm observado padrão nos episódios é ver o quão os maiores do segmento e as empresas que estão crescendo sabem a importância da embalagem. Por isso, falar de embalagem não tem como falar da Silcar, né? Que é patrocinadora oficial do Delivery 86 Podcast. Então, se você quer trazer uma experiência melhor para o cliente na hora do delivery, procura a Silcar, que eles com certeza vão fornecer para você a melhor embalagem possível. Não é isso, pessoal? Nós também somos clientes da Silcar, né? Olha só! Então, assim, é impressionante, né? Como todo mundo que a gente trouxe aqui tem esse padrão de já fazer as embalagens lá, porque eles realmente entregam bastante, pessoal. É Silcar. Gente, voltando a falar sobre a questão da Forno Paulista, hoje vocês têm uma pizza muito elogiada. Bastante elogiada. Como é que vocês fazem para manter o padrão? Porque quando começa a delegar as funções, né, o principal desafio das várias unidades é manter o padrão em todas elas. Vocês têm algum segredo, alguma técnica, alguma estratégia que facilita com que vocês mantenham um padrão em todas as unidades? Com o tempo, a gente já teve até no começo, dificuldade de padronização. Mas tudo virou quando nós resolvemos puxar tudo para ir fazer o nosso centro de distribuição. Né? Trabalhar realmente com porcionamento. Então, tudo que sai hoje, que é consumido nas unidades, é feito em um lugar só, uma equipe que entra às 7 da manhã, para fazer os insumos, porcionar, e aí nosso carro sai deixando diariamente uns insumos porcionados nas unidades, né? Então, facilitou muito a questão quando a gente trabalhou, montou o nosso CD e quando começou a fazer o porcionamento, né? Que, além disso, é a questão de ser justo com o cliente, né? Dele sempre, dessa semana, ele comer a pizza com 1 gramatura e daqui a 3 meses ele comer com a mesma, né? Dele pagar o valor, manter um padrão de qualidade. Padrão de qualidade. Então, hoje, se ele vai na Zona Leste ou se ele vai na especialidade Sul do Disseu, ele vai encontrar o mesmo padrão. Um produto feito diariamente, um produto na mesma quantidade. Por isso que quando o Pedro falou questão de justo, né? Porque o cliente ele vai pagar por um preço justo e ele quer receber aquilo ali. Então, a gente mantém esse padrão, né? E é difícil. Com certeza, eu falo por experiência própria, porque lá no Panela hoje a gente tem 3 unidades, e aí a gente chegou a 3 unidades sem ter um CD. Né? Então, é um desafio muito grande. Acaba fugindo do controle, porque a equipe vai aumentando, tu não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E quando a gente também fez o nosso CD, que hoje a gente concentra também a questão da produção, né? E aí a gente distribui no carro, nas unidades, facilita demais. E eu acho que é quase que necessário, porque se você for expandindo para várias unidades sem ter essa centralização da produção, fica quase impossível manter esse padrão, né? E até para você controlar o teu estoque, para você ver o teu CMV direitinho, é muito importante você ter o centro de distribuição, né? Porque o coração da loja é o teu estoque. Né? O teu estoque, tu não pode, o teu dinheiro está ali, né? Você não pode deixar dinheiro parado, e para ter a questão do controle das compras, é muito importante, eu vejo, ter o centro de distribuição. Gestão, né? Certeza. Isso tudo, Gestão, ou seja, né? Estudar, fazer a gestão do negócio, tá de olho. Outra coisa, Lucas, que a gente fala muito, né, com o pessoal que está
no meio tá iniciando uma jornada empreendedora, tá aí no meio, né? E querendo ou não, esse espaço aqui é justamente para ajudar, né? Produzir conteúdo do nosso nicho, do nosso segmento e levar conhecimento para quem está lá do outro lado da tela, né? Em casa. E uma coisa interessante, Pedro, da jornada de vocês, que eu nem sabia, né? E é massa isso, né? E eu faço aqui o podcast com o maior prazer, porque eu aprendo muito, né? Fazendo aqui, recebendo pessoas como vocês. Tu teve esse apoio, esse suporte do Lucas na contabilidade, do Lázaro na parte jurídica. Né? E ele, formação de administração, né? Isso. Complemento certinho, né? E aí... Só pizzaiolo também. Pizzaiolo. E aí, eu queria que vocês falassem um pouco, né? Da importância da gente crescer da forma correta. Da importância de uma contabilidade ajustada, de ter uma assessoria jurídica, porque ainda, né, o empreendedor médio, principalmente aqui em Teresina, ele não abre os olhos, não se atenta para isso, da importância realmente de ter esse suporte. E vocês, até pela questão da sociedade, já teve esse suporte, mas eu quero que vocês falem disso, né, um pouco. Isso. O pequeno, ele tem aquela questão, eu não posso pagar, eu não tenho condições. Ele tem que abrir a cabeça. O que é necessário para eu crescer? O que é necessário para eu mostrar o meu produto? Tem que ter um bom marketing, tem que ter um bom contador. Assessoria jurídica é importantíssimo, porque a gente sabe no nosso meio, a questão trabalhista, Sim. ela é um dos maiores fatores que dá dor de cabeça em qualquer empresa. Gera bastante custo se não for bem, exatamente. se não tiver um bom assessoramento, né? E essa questão do assessoramento, de você estar tanto com o contador como o jurídico ali, faz com que você trabalhe com mais tranquilidade. Com certeza. Você foque no seu produto. Com certeza. Por isso que na nossa sociedade, a gente pede muito pro Pedro, foca no produto, foca no que nós vamos entregar. Que aí a gente vai estar ali resguardando em relação à contabilidade, à gestão, sabe? Ter um financeiro organizado. Né? Então, desde pequeno, a gente mantinha esse contato de fazer uma boa gestão contábil, financeira, resguardar juridicamente para que a empresa possa crescer saudável. Né? E a importância de ter uma assessoria jurídica, um suporte preventivo. Sim. Porque às vezes a gente só procura o advogado quando Quando a merda já estourou. Exatamente. Desculpa a palavra, né? O Lázaro, nosso sócio, na realidade, o escritório dele é voltado para o empresarial e 90% da operação dele é para empresas, mas para prevenção. Uhum. Hoje lá no escritório dele, são poucos casos de trabalhistas que ele pega, de processos. Por quê? Porque quando ele faz essa prevenção, acaba que a empresa fica enxuta. Com certeza. Né? Não tem tanta reclamação trabalhista, não tem sindicato em cima, sabe? Porque ele já traz o sindicato como amigo, vamos ver o que tem que ser feito, preto no branco, para poder ter tranquilidade. Né? Porque o erro contábil, ou até jurídico mesmo, pode fechar a empresa. Fecha a empresa. Centenas de casos a gente coloca na internet aí, erros de contabilidade, erros do financeiro também. Então, isso, quanto mais ajustado, né, sempre digo para meus clientes, tem que dizer assim, eu não posso pagar um bom sistema financeiro, eu não sei mexer no Excel. Gente, do tamanho do seu negócio, mas faça uma organização. Quando você tem um controle das suas despesas, controle das suas receitas, não confundir o patrimônio da empresa. A empresa tem um caixa aqui X, eu estou rico. Não é isso. A empresa, o caixa é da empresa. Eu digo muito para meus clientes do escritório e para a gente eu sempre conscientizo. Nós temos que ter o nosso prolabore. Se a empresa der lucro, é outra renda que nós vamos ter. Mas a gente tem que respeitar o dinheiro. O dinheiro ele não aceita desaforo. E aí vem a questão também do jurídico. Quando você não tem essa prevenção jurídica, aí o dinheiro... Onde é que todo mundo foca? No dinheiro. Então o jurídico ele vem para isso, para defender a empresa, de que não venha pessoas alheias querer atacar a empresa e acabar minando caixa. E hoje, Lucas, eu também trabalho prestando mentoria e também é algo que eu faço com muito prazer, porque me permite conhecer muita gente, né? E quem me procura para adquirir a mentoria é principalmente pessoas que estão lá no início, né? Na jornada, principalmente, né? E eu acho que o principal desafio, coisa assim que eu observo as pessoas fazendo é justamente isso, confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. Né? Ela não sabe quanto é que ela ganha, né? Ela mistura o faturamento com o custo pessoal dela. Daqui a pouco, ela começa a ter um custo
um custo de vida que não... Fora do padrão. Exatamente, não tem... Tipo assim, ele começa... Eu sempre falo, para empreender, quando você é concursado público ou quando você é um assalariado de forma geral, você tem aquele salário. Beleza, então vamos supor que eu ganhe 10 mil reais por mês, né? Então, sou concursado, ganho 10 mil reais por mês, que é pro padrão do brasileiro médio, é um excelente salário, né? Classe média, Só que você vai movimentar 10 mil reais mensais. Quando você começa a empreender, independente do tamanho do negócio, você vai começar a movimentar bem mais dinheiro. Só que você vai movimentar dinheiro, aquele dinheiro não é seu. Então requer maturidade para isso. Só que as pessoas muitas vezes não têm. Ela começa a misturar e daqui a pouco ela se mete num problema. Exatamente, que ela não sabe mais o que fazer, né? Porque aí o problema também, você vai crescendo, o problema se torna muito maiores, né? Com certeza, né? Quanto maior vai crescendo, mais problema. Porque vai aumentando os custos, né? Sim. E aí a responsabilidade é muito quando grande. você tem isso controlado desde pequeno, quando você tem essa maturidade, esse respeito pelo dinheiro, fica mais fácil você crescer. Fica mais organizado, você sabe onde você pode pisar. Tá muito mais fácil você encontrar próprios cursos na internet. Você vai no portal iFood, tá cheio de cursos lá para você fazer cursos baratos. Não tá como antigamente, que era o conhecimento era muito mais difícil de ser adquirido. E caro, né? Um podcast como esse, né? Se a pessoa assistir, parar para assistir, mas muita gente, às vezes, acaba negligenciando, acha outra coisa para fazer. E não, ela trabalha com isso, mas não consome o conteúdo ali do ecossistema que ela trabalha, né? E às vezes a pessoa pensa no produto. Eu tenho que produzir, eu tenho que entregar. Tá, mas eu tenho que olhar sempre para o financeiro. Sim. Eu posso entregar, o meu custo está alto, o meu preço está legal. Então, se ela não está de olho no financeiro também, não tem como crescer. E outro ponto é a questão, tipo, como eu falei para vocês, a gente fala aqui com o empreendedor, né? É o nosso público-alvo. Lógico que qualquer tipo de público é sempre bem-vindo aqui no canal, mas esse é o nosso foco, esse é o nosso nicho. E aí, uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, você não inicia um negócio, né? Principalmente quem vem de baixo, como a maioria né? A maioria tem essa jornada, tudo redondinho, tudo bonitinho, juridicamente tudo alinhado. Não, você começa como dá. É assim, a vida é assim. Só que quando você começa, né? Você tem, sei lá, tem 5 colaboradores, 6 colaboradores, você também trabalha lá no operacional, você tem uma relação com aqueles colaboradores quase familiar, porque você convive diariamente. Às vezes, muitos deles passam mais tempo com a gente do que com a nossa própria família. Por vários anos, eu passei mais tempo com os meus colaboradores do que com meus próprios familiares. E aí, quando você é pequeno, você está lá imerso ali no dia a dia com os colaboradores, mesmo você não estando tudo redondinho, a chance de você ter uma ação trabalhista é menor. Só que quando você vai crescendo e você vai se distanciando naturalmente mais da equipe, você não consegue mais conviver todos os dias, você, por obrigação, tem que procurar se regularizar. Por quê? Porque naturalmente essa relação vai ficando mais fria. Então, eu não enxergo mais o Pedro, eu enxergo um CNPJ agora, né? Então, essa importância do empreendedor que está aí em crescimento, em expansão, ter essa mentalidade. Eu sempre falo, e é uma coisa que eu repito para a minha equipe. Eu trabalho todos os dias para que o Panela Velha seja melhor para os clientes, mais para os meus colaboradores. Isso. Então, hoje o Panela Velha é uma empresa muito melhor para se trabalhar do que era há 4 anos atrás, porque a gente vai evoluindo todos os dias. Então, a mentalidade tem que ser essa. Eu não consigo hoje estar tudo redondo, não consigo regularizar tudo. Faça o que for possível, mas avance todos os dias. Eu acredito que possa estar 100% redondo. Se tiver, não está crescendo. Exatamente. Então, eu acredito que a pessoa pode ir melhorando sempre. Isso. Eu, assim, como contador, eu sempre digo também, eu não vejo uma empresa 100% redonda. Eu vejo uma empresa sempre em movimento para melhorar sempre. Com certeza. Porque é a imperfeição possível, né? Possível. Existe, a gente vai sempre tentando a gente melhorar. Cresce e organiza, cresce e organiza, e não o contrário. Não gera o caos, depois de que gerar o caos, aí organiza. E cada situação diferente que vai acontecendo, o mundo vai mudando, vai acelerando, aí você vai vendo estratégias novas. Então agora eu preciso observar isso. Peguei um tombo aqui, como é que eu não pego mais? Aí você vai gerando aquela expertise
e a necessidade de cada movimento. Tipo assim, quando a gente vai... As coisas vão acontecendo, os problemas vão surgindo. Por exemplo, o Pedro falou que quando vocês começaram a expandir, começou a ter o problema da padronização. E é normal, todo mundo vai passar por esse problema, como eu tive também, né? E aí você vai se adaptando aos novos problemas, né? E você vai crescendo e vai ter problema novo, né? Sim, E não o tem bom é pra onde. isso. O bom é isso, né? Não, o empreendedor, ele todo dia assina papel e resolve problema. Exatamente. Nunca acaba. Nunca acaba. Rapaz, às vezes, não sou do segmento diretamente de restaurante, apesar de lidar com isso todos os dias, mas já teve dias que eu acordei olhando pro computador e dormi olhando pro computador. É empreendedor. E por isso que a gente fala, né, que esse canal, lógico que a gente tem aqui é nicho, mas acredito que para a vida empreendedora a gente consegue impactar, porque financeiro, processo e organização e regularização principalmente É fundamental. é para qualquer empresa. Isso é para qualquer empresa. Saber fazer ali seu financeiro, seu prolabore, o caixa da empresa, isso é para todos. Voltando a falar um pouco da questão da Forno Paulista, principalmente do delivery, né? Eu vejo que o digital foi muito importante para vocês crescerem. E eu quero que vocês falem a importância do digital para o sucesso da Forno Paulista. Principalmente, voltando aqui na pandemia, o melhor meio de comunicação que nós tínhamos, o que era? Rede social. Rede social, era o digital. E eu acho que no tempo que começou tráfego pago, nós fomos também, eu acho que um dos pioneiros nessa questão de apostar bem com todas as fichas no tráfego pago. E deu muito certo, porque às vezes a pessoa sente fome, mas não sabe de quê. Né? Não sabe de quê. Quer pedir alguma coisa. Aquele mas se tiver desejo, não sabe de quê. Não sabe de quê. Mas se tiver aquela coisa passando no teu celular, você vendo toda hora, você vê a televisão e vê uma propaganda, você abre o celular aqui, passando aqui no Instagram, vê uma comida, o cara fica na cabeça do cara. Na hora que dá fome, ele vai e acaba pedindo o teu produto, né? Isso. Por você estar aparecendo várias vezes, né? Inclusive, eu falo muito para os clientes nossos que a importância de aparecer bastante, principalmente para quem é delivery. Você ficar remartelando, principalmente para quem já compra. Muita gente negligencia, não, eu quero anunciar, mas eu só quero gente nova. Não. O melhor público é aquele que já compra. Certeza. E gerar Entendeu? o desejo nele sempre. Sempre. Sempre tem que gerar o Porque desejo. é mais fácil a gente vender para quem já comprou do que para aquele cara 100% frio. E não tem como a gente falar, pessoal, dessa questão de retenção dos clientes e não falar da Repediu, que é patrocinadora oficial aqui do Delivery 86 Podcast. Como vocês sabem, o melhor público para se trabalhar é aquele que já compra. Por quê? Porque é muito mais fácil ele comprar de novo. E com a Repediu você consegue fazer isso com maestria, entendendo de fato o comportamento de compra dos seus clientes, sabendo o ticket médio deles, o produto que ele mais pede, a hora que ele mais pede, o dia que ele mais pede, e você pode trabalhar muito bem a sua base de dados. O próprio pessoal da Forno Paulista aqui faz esse controle, sabendo ali a quantidade de pedidos que o cliente faz, para quem sabe fazer aquele cliente que tem 10 pedidos, no 11º ele ganhar um brinde, e você consegue ter esse controle muito melhor tendo um CRM dentro da sua operação. E o melhor CRM para restaurantes deliveries é a Repediu. Pediu? Repediu. É isso aí. Pessoal, eu queria, assim, curiosidade pessoal minha, né? Vocês falassem um pouco, que é algo diferente aqui de todo mundo que já passou aqui, vocês têm experiência de empreender fora de Teresina, né? Vocês têm 2 unidades lá em Parnaíba. Eu quero que vocês falem também do mercado fora de Teresina, como é que se comporta, qual as nuances, a diferença de empreender lá e empreender aqui. Como é que está sendo essa experiência de ter as unidades também lá em Parnaíba? A unidade de Parnaíba, ela teve o desejo também do sócio-operador lá, que é o Danilo. Sim. Então, o Danilo, hoje, ele toca essa operação, mas teve sempre o apoio aqui do Pedro no início, em relação ao know-how do negócio. Então, essa quebra de fronteiras, ela é desafiadora, porque quando você está dentro da mesma zona, Teresina, então, um produto, aquele produto-chave que você usa, uma loja faltou, você consegue entregar, outra loja... Então, você faz essa dinâmica, aí você tem um carro que manda deixar. Agora, quando é em outro local, aí é difícil. Ainda assim, mais menor, uma cidade menor. Como é Paraíba, que não tem tantas distribuidoras como tem em Teresina, né? Não tem tantos supermercados como tem em Teresina, com até um material humano. Se aqui em Teresina é um pouco difícil, lá é mais ainda. Então, acaba que a vida do empreendedor
lá no ramo de alimentação, eu acho que se torna um pouco mais difícil do que de uma capital. Eu acho que uma grande questão de quem empreende, e a gente também tem muito pessoas fora de Teresina que assistem a gente, né, do interior do Piauí, interior do Maranhão, interior do Ceará, e isso é bem bacana. E eu acho que um dos principais gargalos é a questão da mão de obra, né, para quem está fora dos grandes centros. Muito grande. A mão de obra hoje está muito escassa, né? Então, a gente tem muita gente que não quer, de forma nenhuma, se tornar uma força de trabalho. Também o fato de não querer aprender algo novo, não querer se desenvolver. E aqui, capital, já é difícil, imagine no interior. Cidade. Então, existe essa dificuldade, mas aí é onde vem a questão de processos, que a gente implementa dentro da empresa, padronização, aí isso vai acalentando um pouco as dificuldades que vai acontecendo. Fazer também, eu acho bacana também um trabalho que o RH precisa fazer dentro da empresa. Até acho bacana parabenizar o trabalho que tu faz com teus colaboradores, né? Que eu Muito vejo bacana. lá, sempre tu tem essa amizade. Sim. Que eu acho que os colaboradores do Panela vestem mesmo a camisa e tu acaba trazendo um DNA, né? Que eu vejo que o Panela tem e que realmente o sangue de vocês corre nas veias dos teus colaboradores, né? Eu acho muito, muito bacana e muito louvável da tua parte conseguir fazer isso, porque é muito difícil. Muito. Pedro, assim, cara, fico muito feliz de escutar isso, né? Porque para mim vocês são as referências e escutar isso é muito bom. Mas o que eu acho é o seguinte, com relação a essa dificuldade de mão de obra, eu acho que é um problema geral, não só do nosso segmento, né? Uma tônica. E aí há muita reclamação, essa galera mais nova não quer trabalhar, quer isso, quer aquilo outro e tal. Eu acho que não é uma questão de opinião, o achismo. A gente, enquanto empresário, ficar nesse achismo de falar que o pessoal não quer trabalhar, que isso, que aquilo outro, não vai mudar o cenário. Não, Né? você tem que se mexer. A geração atual, a geração Z, ela é totalmente diferente da geração anterior. Né? Eu sempre falo que era muito comum você ver pessoas passando 15, 20, 25, 30 anos numa empresa. Hoje é muito difícil. Né? Hoje, se tu reter um funcionário 2 anos, já é muita coisa, entendeu? Porque tá muito essa dinâmica. Hoje, uma coisa, as pessoas... E muitas vezes eu acho que não é nem a questão do trabalho, é a questão até psicológica. As pessoas não passam por crises e tal, e aí acaba não conseguindo mais ali conciliar no trabalho, acaba saindo, enfim. Eu acho que a gente, enquanto empresário, temos que só nos mexer, nos movimentar, nos adaptar à nova realidade. E aí criar, né, situações, criar projetos, criar, enfim, formas da gente conseguir engajar o pessoal. E reter isso. Né? Então, eu acho que é isso. A gente não adianta estar se reclamando. Adianta trabalhar, criar, enfim, né, ações para que a gente consiga fazer isso. Aí você entra num ponto importante, que o Pedro falou e você tocou também, a cultura. Sim, com certeza. A cultura do negócio vai definir quantos vocês conseguem reter, o desejo também de pessoas para ir para dentro do seu negócio, porque isso acontece também. Tem pessoas que desejam trabalhar em uma certa empresa. Né? Então, quando você tem uma cultura forte, uma cultura alinhada, né, onde você humaniza seu negócio, então fica mais fácil de você trabalhar. Existe realmente uma dificuldade hoje com a força de trabalho de pessoas mais novas, mas a gente está vendo também uma mudança daquelas pessoas que já estavam se aposentando, não querem ficar em casa e estão indo para o trabalho. E a gente estava até conversando esses dias dentro da Forno que é um pessoal que a gente também quer que volte para o mercado de trabalho, porque são pessoas que estão mais engajadas, que já passaram, tiveram uma experiência estáveis de vida, também. mais estáveis, já têm uma experiência de vida. Aí tem gente, mas ele não sabe parte de tecnologia. O computador já é mais recente, o celular mais recente, mas aprende. Esse pessoal quer aprender, esse pessoal tem um compromisso. Sim. Existe o Senac, o Sebrae, assim, que ajuda bastante. É fácil ir atrás de conhecimento. Hoje o conhecimento é barato. Um podcast. O conhecimento hoje é barato demais, gente. Aonde que, sei lá, 7 anos atrás tinha uma informação riquíssima dessa como tem aqui no podcast? Não tinha. Acho que ia pesquisar, moço, era dificuldade. Para você aprender a mexer no Excel da vida, era uma coisa... Tinha que fazer curso presencial. Hoje, com R$150 você consegue um curso muito bacana. E eu acho, meninos, que principalmente no cenário como o de vocês, que o número de colaboradores já é bem grande, né? Você vai crescendo. Eu acho que a gente tem que se obrigar a estar próximo do time.
Sim. né? Por mais que o dia a dia muitas vezes não permita estarmos lá, temos que criar situações para estarmos. Um exemplo, o que eu tento fazer no meu negócio, né? Por exemplo, vai ter um dia da faxina. No dia da faxina, uma faxina mensal, eu tento estar lá, eu crio ali, sei lá, o que era para ser algo, enfim... exaustivo, a gente se transforma numa festa. E eu tô lá com eles, limpando junto com eles. Aí eu faço todo domingo, né? Eu faço um futebol do panela, que eu vou lá jogar bola com os meninos. Muitas vezes eu chego em casa no sábado de madrugada, mas no domingo de manhã eu vou. Né? Não é só pelo futebol que eu também gosto, mas é para estar próximo, para estar num ambiente fora ali do ambiente de trabalho, então criar realmente uma relação ali pessoal mais próxima. Então, eu acho muito importante quando empresas que estão em expansão, já com um número de colaboradores elevado, quando o dono se exige estar ombro a ombro com os seus liderados, né? Isso eu acho muito importante. Porque reter o funcionário, às vezes, não é só dinheiro, né? Não. É autoestima. Ele fala muito essa questão de dar autoestima pro colaboradores. Por exemplo, ele fez uma técnica bem simples, que eu acho que outros empreendedores podem fazer também. Ele faz a reunião, quem fala é o gerente. Filma o cara, posta o cara na rede social, do nada tava lá todos os gerentes dele, não sei o que, do Panela. João do Panela. Isso foi bacana. Impactante, mostra, e assim, eu já vi muitas realidades e eu sempre via mais o CLT reclamar da empresa o tempo todo. E do nada, eu conhecendo hoje, estou dentro do mundo empresarial, as pessoas engajadas, participando do negócio, fazendo esse movimento de colocar no próprio nome. É aquele realmente, aquele olhar de dono, né? Isso. Esse pertencimento. Entendeu? Isso é importantíssimo, importantíssimo. E voltando a falar sobre a questão de equipe, né? Já temos aí a dificuldade, quando vocês têm várias unidades, de padronizar a questão do produto, mas e liderar? Que é um desafio muito grande para que as pessoas sigam os processos das outras unidades e mantenham a cultura. Como vocês driblaram isso? É um desafio todo dia. A cultura, como a gente fala, tá próximo, ser humano, e implantar uma cultura que a pessoa seja dono é difícil, mas aí a questão de treinamentos começa com a liderança. Então, quando a gente tem uma liderança próxima, que se faz dono, a gente consegue passar a nossa palavra para eles. Então, ter o respeito, estar com eles ali diariamente, vendo as dificuldades, escutando. Escutar o teu colaborador é muito importante para que você saiba os gargalos do teu negócio, as dores deles. A gente pensa, não, mas a vida pessoal do colaborador fica da porta para fora. Nada disso. Todo mundo é ser humano e a gente tem que entender isso. Tem que entender o tempo, tem que treinar o time, tem que estar perto. O Pedro hoje ele fica bem próximo do time, né? Por conta da criação. Então, isso é um desafio, né? É um desafio enorme. E o mais importante é isso que eu estou falando. Aquela questão, como eu já vi alguns colaboradores do Matheus colocando João do Panela, Matheus do Panela, ter aquele pertencimento de dono, né? Você fazer com que o funcionário realmente ame sua empresa é muito difícil e é um desafio diário conseguir ter êxito nisso, né? E é realmente um trabalho diário, porque, tipo assim, não adianta tu fazer hoje, esse mês eu criei um negócio aqui e tal, tá todo mundo engajado. Se eu não tiver ali algo realmente que eu faça acontecer diariamente, algumas situações que eu consiga ficar realmente exercitando esse engajamento, isso se desfaz, né? Isso se desfaz. Então, tipo assim, gestão de pessoas é diário, um dos trabalhos mais árduos que tem, na verdade, né? Porque o que você fez ontem fica para trás, você tem que fazer todos os dias. E o ponto importante, quando você se torna, você faz a pessoa entender que ela também é dona do negócio. As pessoas falam assim, não, eu trabalho para o seu Lucas. Eu digo, não, você não trabalha para o seu Lucas nem para a Forno, você trabalha para você. Então, cada pessoa, se ela tiver essa consciência que ela está trabalhando diariamente para ela, para sustentar a família, ter recursos para pagar os seus desejos, para fazer as suas compras, suas aquisições, então, assim, eu acho que ela vai ter virar a chave em relação ao que ela está fazendo diariamente. Não é só ir para a pizzaria, às vezes, aos serviços gerais, não, vou lá, vou enriquecer o patrão. Não é isso. Eu acredito que quando você tem um time
que está todo mundo crescendo e a empresa leva também você crescendo, isso faz a virada de chave, né? A gente engaja muito os líderes, começando pelos gerentes, a que eles façam cursos, treinamentos, o que você deseja. A gente investe muito no profissional, traz pessoas de fora para dar cursos, consultores, sempre cursos mensais para os nossos líderes e funcionários. É muito importante também essa área de treinamento para o funcionário se sentir privilegiado. Sim. Até não só para eles colocarem dentro da empresa, mas até para o lado pessoal também. A gente dá curso sobre liderança, que o cara, alguns temas a pessoa pode levar para dentro de casa também, para a vida pessoal. Eu vi que vocês levaram alguns colaboradores pro iFood Move, não foi? Levamos 2 gestores para lá. Um é gerente de loja e é gerente geral. Isso é muito massa, muito, muito massa. E a gente incentiva essa questão do estudo também. Teve gente que não teve oportunidade, teve que começar cedo a trabalhar. Então a gente pergunta hoje, qual é o teu desejo? Né? Então a nossa gerente geral estava querendo terminar um curso de superior, a gente está dando incentivo para terminar. E outros gerentes, a gente tenta sempre que eles façam aquilo dentro da empresa o que eles mais gostam. Porque é ruim você estar trabalhando com o que você não gosta. Por exemplo, você trabalha com marketing, eu acho que você deve adorar o marketing. Com certeza. Eu trabalho em contabilidade e pizzaria, eu amo empreender. Então eu levanto todo dia, não é um trabalho. É um prazer que eu tô. Então, dentro da empresa, a gente também procura isso. Saber, você tá no financeiro, você cuida do financeiro, mas você se identifica, cuidar de finanças. Dentro do RH, você se identifica com pessoas. Né? Então, e dentro do alimento, principalmente, dentro da cozinha. A pessoa se identifica com gastronomia, gosta de trabalhar ali, né? Gosta de trabalhar com alimentos. Porque se ela faz aquilo ali, você tem total sucesso dentro do negócio. Você entrega um produto legal, né? Você tem uma boa gestão. Então, acho que parte disso. E outra coisa, né, que voltando lá o ponto que a gente estava conversando sobre a questão da escassez de mão de obra no mercado, e eu vejo que é uma tônica aí do nosso dia a dia enquanto empresa, que hoje é você treiná-lo, criar o profissional. Por exemplo, pizzaiolo no mercado é algo hoje raro de você encontrar. Você encontrar o profissional pronto é muito raro. Né? Então, cada vez mais a gente treina, forma pessoas. E hoje, num processo de recrutamento, muitas vezes, pelo menos para mim, né, a parte comportamental ela é muito mais importante do que a parte técnica. Porque a parte técnica tu treina, é treinável. Agora, como é que eu vou treinar? Vou ensinar o cara a querer, ao cara dar o sangue. Ele fazer a parte dele. A gente pode fazer tudo, menos a parte dele. Exatamente. É muito melhor alguém comprometido do que alguém que com queira certa aprender. experiência, Com certeza. sem compromisso. Né? Exatamente. Quando a gente vê no currículo, né, o RH vai ver, ele primeiro pergunta, tem interesse em aprender? Tem interesse todo dia sair da zona de conforto? Se tiver, ele já é um bom candidato. Porque, às vezes, a gente pega um currículo com um pizzaiolo, passou por várias casas, mas ele chega lá, o cara não é comprometido. O cara vai porque precisa ganhar algum dinheiro. Então, isso não faz parte da nossa cultura. A gente desestimula aquelas pessoas que estão dentro do negócio e querem aprender diariamente, querem fazer seu bom trabalho, querem ganhar seu dinheiro, querem crescer dentro da empresa. Então, a gente tem muito isso. A Nadiele começou com a gente lá na Forno, na parte administrativa. Hoje ela é gerente geral. Ela se destaca muito na parte de recursos humanos, de departamento pessoal. Então, vamos dar essa oportunidade para ela. Pegamos uma pessoa que começou como estagiária, está dentro das nossas finanças. Mas por quê? Porque a gente foi vendo a aptidão de cada colaborador ali. Todos os gerentes, nenhum começou como gerente, sempre. Todos cresceram conosco. Dentro da empresa. Eu começaram como atendente, ou caixa, e foram subindo de cargo e crescendo conosco, né? A gente tem até casos dentro do nosso grupo. Pessoas que começaram com servos gerais. Né? Pieiro ali, lavando louça. E aí foi surgindo o interesse. Eu queria ver, queria entender como é que funciona. Foram pegando gosto. E hoje tem pizzaiolo formado dentro do negócio que começou com servo geral. A gente tem pessoas que começou como cumim, hoje é caixa. Então isso... Caso curioso, tem um entregador que pediu oportunidade para aprender a ser pizzaiolo. Aí foi pizzaiolo um bom tempo e aí hoje ele trabalha na Forno.
E aí, tipo assim, o que eu falo pros meninos, aprendam pra você realmente, porque você vira um profissional. Você Né? leva pra vida Se toda. você um dia sair do Panela Velha Conhecimento e você logicamente você for um bom profissional, porque às vezes a pessoa não sai, né, porque a empresa é ruim ou porque o colaborador é ruim. Uma circunstância, às vezes foi um momento da vida que a pessoa, né? Mas enfim, depois que você aprendeu uma profissão, você tem uma profissão. Você não é mais alguém sem nenhum tipo de expertise. Você agora é um profissional, você vai trabalhar no Forno Paulista, no 45, no iFome. Enfim, você está apto ao mercado de trabalho. Né? Então, é muito bacana isso também, né? A gente formar profissionais, né? Querendo ou não, vira praticamente um Senac. E assim, infelizmente, o funcionário que enrola, ou que muitos estão adeptos ao salário mínimo e esforço mínimo, é o cara que não cresce. Isso. Ele pensa que está prejudicando você. empresa, não Ele tá. está se prejudicando. Ele está se prejudicando. Porque ele está deixando de aprender, deixando de se desenvolver coisas que... Gente, eu já escutei isso uma vez num vídeo. Se você tá na parte mais baixa ali da empresa, tu tem que se esforçar mais. Sim. Por quê? Porque senão ninguém vai te ver. Você se esforça, se eu tô na empresa, eu dou meu máximo, eu faço, ninguém me vê. Não se preocupa, continua, que alguém vai ver. Não, é alguém muito vai importante trabalhar a retenção de talentos dentro do restaurante, né? De pizzaria. Não, eu digo mais, Jefferson, para complementar a tua fala, essa questão de quem tem esse discurso de salário mínimo e esforço mínimo, ele não vai gostar de se ele for um dia pegar o salário dele, o salário mínimo dele, e ir numa pizzaria e lá tiver outro atendente com essa mentalidade. Lá Atender ele vai mal, querer, né? Vai querer um alguém atendimento que bom, se né? dedique, né? Então, isso Isso tem até um caso muito legal dentro da Forno, que é a Rejane. A Rejane é uma atendente nossa da Unidade Leste. Ela já tem muitos anos na empresa, acho que ela tem uns 5 anos com a gente. Ela aparece muito no Instagram e tem pessoas que só querem ser atendidas por ela. E eu um dia cheguei, Rejane, eu te acho assim, sabe, teu atendimento tão legal, com um sorriso, ela, porque eu atendo como eu gostaria de ser atendido. Legal. Isso é muito legal. Pra ter uma ideia, teve gente que se casou, no fim do casamento queria pizza, mas só queria se a região Se a Rejane fosse entregar. Por quê? Porque ela sempre Construiu. servia, só era atendido por ela e fizeram questão. E a gente mudou. E essa questão de fit cultural, né? Gente, vejo principalmente nas maiores referências daqui, como vocês, o Matheus e outros tantos, como que a pessoa que... A ovelha negra, vamos botar assim, quando entra, ela pouco fica, logo sai. Porque o fit cultural tá tão forte que a própria equipe expulsa ela. Expulsa. Exatamente. Entendeu? O time ali já tá tão forte assim que a ovelha negra não consegue se filtrar. O pessoal mesmo já tira. Por isso a importância, né, do fit cultural dentro da empresa. E meninos, outro ponto importante, né, que eu queria que vocês falassem, que eu acho que é a tônica aqui do Delivery 86 podcast, do Empreende Teresina, que vocês vão participar, da importância dessa movimentação dos empresários se unirem, da gente realmente romper essas barreiras, da gente ter esses espaços para trocar ideia. Porque muitas vezes a gente está tentando com movimentos como esse aqui do podcast, eliminar isso aqui, essa mentalidade eu tenho o meu segredo, eu tenho isso aqui eu não posso compartilhar. E a gente quer substituir essa mentalidade pela a mentalidade do que, se você ajudar, você também vai ser ajudado. Então, a gente aprende ensinando. Ou então, muitas vezes, o que eu falo, você, o empresário maior, às vezes tu vai conversar com um cara que está começando, o cara te ensina alguma coisa. Sim, né? Sempre ensina. Então, eu quero que vocês falem um pouco dessa importância aí também e fazer o convite lá para o Empreende Teresina, que vocês vão estar lá. Vocês vão palestrar, falem com o público. Convidem que, com certeza, o conhecimento que vocês vão passar lá vai ser muito enriquecedor. Eu acho que ninguém pode olhar... eu não posso olhar outra pizzaria como inimiga. Não é inimiga. Exatamente. Às vezes, o cara que é menor me ensina muito mais do que eu ensino para ele. E o mercado é enorme. Teresina tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Eu acho que tem várias zonas na cidade, então tem mercado para todo mundo. A pessoa não come só Forno Paulista, acaba tendo vários. E... Essa semana vai um, essa semana vai outro. O importante é que a pessoa come fora de casa, né? E quanto mais, que nem o Milcis que estava aqui, ele falou, por exemplo, ele falou, cara, quanto mais gente comer hambúrguer, ótimo, porque meu produto vai estar em destaque. E outro ponto, por exemplo, eu como gestão de tráfego,
eu atendo alguns concorrentes locais. Às vezes o cara pede um do outro. Pensar que não, a gente vai lá fazer o relatório e mostrar, os dois estouraram de venda. Por quê? Porque o cara que pede em você, um dia ele pede em outro lugar, pede em outro canto. Você gosta de o cliente é meu. Esqueça isso. Ele vai fazer o rodízio entre as empresas. O importante é, como eu falei, nós todos criarmos a cultura da pessoa comer fora de casa. Sim. Porque o sol brilha para todos. Exatamente. Eu acredito Quanto mais muito nisso. tiver gente comendo pizza, melhor pro mercado, né? Justamente. Coisa boa. Um dia ele vai na forno, outro dia vai na panela, outro Isso. dia... Então, diversifica. Tem que ter diversificado. O cliente ele tem que ser bem assistido. Uhum. Né? A gente estava De falando, você. quando o Milcid estava aqui no primeiro episódio, falando que criou-se uma competição da qual é uma embalagem de pizza mais bonita. E uma competição sadia, né? Porque aqui a gente realmente, se tu pegar as principais casas de Teresina, é uma embalagem mais bonita que a outra. Então, eu acho que a gente não está devendo muito para São Paulo, para Fortaleza, para grandes capitais, centros, né? Para grandes centros. Tem muita gente boa e que faz acontecer. Quem ganha com isso é o público teresinense, né? Isso, e inclusive esse é o intuito do podcast. A gente fala, ó, esse movimento é nosso, e aqui, nosso Piauizão aqui, ó, a bandeira tá aqui, pessoal, também tem muita gente boa. A gente fala muito que o santo de casa não faz milagre, mas a gente quer mostrar mesmo o quão a gente é profissional e o quão aqui também tem uma operação muito, muito boa. E muita gente lá fora considera a nossa culinária, que a nossa gastronomia, muito forte. Sim. Muito forte. Não, depois que eu comecei a viajar pra fora, eu comecei a valorizar mais nossa comida aqui, viu? Com Muito certeza. mais. Com certeza. Pedro, e outro ponto importante que eu acho que acaba se falando pouco, né? Eu quero que tu fale pro pessoal a importância também, se você tiver essa oportunidade de, você empreendedor, de sair também um pouco de Teresina, para beber de outras fontes. Isso. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando eu fui a primeira vez em uma feira em São Paulo, foi para mim, minha cabeça fez assim, pá! Entendeu? Então, tipo assim, é realmente algo que às vezes a gente vai... como é que eu posso falar? Porque o empresário nunca tem dinheiro sobrando, né? Então, tipo, sempre tem um forno para trocar, uma chapa, um negócio. Mas a importância... Só dá problema no domingo. Mas a importância... piores dias, né? Mas a importância de quem tá lá no início, no meio da jornada aí, fazer um esforço para ir para uma Fispal da vida, né? Para uma feira aí, que realmente abre os horizontes, né? Não adianta ter uma boa receita se não tiver bons equipamentos, né? E nem sempre o equipamento mais caro é o melhor, né? Então, é muito importante nós buscarmos sempre ter essa pesquisa, né? De visitar a fábrica, visitar feiras, né? Para ver qual o melhor equipamento que atenda às suas necessidades, né? Tem algumas marcas muito caras que fazem a mesma coisa que uma marca que é dita como mediana, né? Assim também como produtos, né? Eu vejo que tem produtos que você pensa, por fato do marketing que a pessoa faz, eu não vou citar aqui nomes, mas às vezes não é o melhor do mercado, né? Em termos de ser tão saboroso, né? Então, é bastante proveitoso sempre fazer viagens, sempre fazer cursos, buscar novas receitas, tá inovando na questão de equipamentos, na questão de receitas, na questão de insumos, né? E abrir a mente, né? Como o Matheus falou aí, o principal é você também abrir a mente, ver o que está acontecendo fora e talvez o que está acontecendo lá está tão fresco que você vai ser pioneiro aqui. Uma tendência, Uma né, nova. tendência. Mas outra coisa também, o que sempre me chamou a atenção era, vamos supor, chego lá, tem um cara que vende numa noite 1000 hambúrgueres e o cara consegue entregar rápido e tal. Esse cara também, se o cara faz, é porque é possível, né? Eu não vou conseguir copiar a operação dele aqui, mas eu vou tentar me espelhar. Se faz, é porque é possível. Então, você vai lá visitar uma operação, ver como é a logística, ver como é o layout da cozinha, o fluxo da operação, né? E aí você traz essa referência para cá, teu negócio, e tu vai aplicando na medida do possível, né? Isso é muito importante. E ainda digo mais, Matheus, para a pessoa que está começando agora, se você procurar no YouTube, procurar no Instagram, tem visitando
várias pessoas visitando operações. Sim. Antigamente você teria que viajar mesmo para conhecer, né? Sim, sim. Hoje não, tem gente que abre sua casa para quadros no YouTube e você acaba adquirindo um conhecimento enorme. Então, tem que partir do empresário o querer de procurar o conhecimento, né? Se Sim, movimentar. sim. E aí, só pra gente finalizar, nosso episódio tá chegando ao fim, pessoal. Mas que conselho vocês dariam para quem tá começando agora? O conselho que eu acho na questão do ramo de pizza é trabalhar com qualidade. Eu acho, como eu disse no começo, quando você se dispõe a vender um produto, é obrigação você ter um produto de qualidade. Então, é você trabalhar com boas marcas e ter amor àquilo que você faz. Colocar alimento também tem muito isso. Você ter amor ao alimento. Eu, particularmente, sou apaixonado por pizza. Então, você tem que passar isso para o seu time também. E fazer com que o seu time entenda a real dimensão que para os clientes o alimento. Às vezes o cara vai fazer o pedido de namoro comendo uma pizza sua, vai comemorar o casamento, vai comemorar o dia mais importante do ano, que é para ele, que é o seu aniversário, comendo uma pizza. Então o time tem que entender a real importância do que é trabalhar com alimentação. Além disso, é sempre procurar a inovação, né? Nunca parar no tempo. Sempre eu falo isso para os chefes e para o time. Sempre procurar várias ideias, né? Entregar a melhor experiência. Sim. Não tenho como investir rios de dinheiro. Entregue aquilo de melhor que você puder. Porque o cliente valoriza isso. E o Lucas, eu acho que também pode falar um pouco mais da questão de você já começar com planos de negócio e da parte financeira bem feita desde o começo. Né? Foi importante para ele falar isso, porque assim, muita gente pensa, vou fazer um plano de negócio, é caro, não procuro profissional. Tem instituições hoje que fazem isso subsidiando, às vezes de graça, Sebrae, Senac. Monta uma estrutura. Na verdade, quando eu digo um plano de negócio, não precisa ser um plano de negócio realmente algo profissional, caro, como um consultor. Na verdade, escreve aquilo que você quer fazer, né, como você quer fazer, o que é que você pode ter no início de melhor para operacionalizar o teu negócio, para você entregar o melhor para o teu cliente, né? Então, entregou amor, entregou o expertise, a melhor expertise, o melhor produto, mesmo que seja da forma como você faz, eu acho que tem tudo para dar certo. Né? Confiar naquilo que você está fazendo. Entregue com amor. E outra, planejar. Né? Planeja. Tá com dificuldade? Pesquisa. YouTube entrega, Google entrega, né? Como eu já disse, cursos muito em contas, gratuitos, podcast. Você tem onde pesquisar hoje. Hoje não tem como o empreendedor dizer assim, eu não sei. Só não sabe que não quer. A fonte de conhecimento é muito grande. Sair da zona de conforto. Eu acho que essa seria uma última palavra minha para incentivar quem está aí. Pessoal, a gente está finalizando aqui mais um episódio do Livre 86 Podcast, que está acontecendo muito também graças aos nossos patrocinadores. E a gente gostaria de falar também da Agilizone. Se vocês virem aqui o pessoal falando muito sobre a questão da agilidade, da entrega, e a Agilizone ela lhe ajuda com isso. Para você ter uma roteirização melhor e uma organização também melhor do seu delivery, para que você consiga trazer a melhor experiência para o cliente, ele ficar satisfeito e pedir várias vezes. Como já falou, delivery cresce com aquisição, mas vive de recorrência. E a gente finaliza aqui, pessoal, mais um episódio, esse conteúdo rico que a gente teve com o pessoal da Forno Paulista. Só agradecer a nossa audiência e tamo junto, pessoal. Valeu! Valeu!